Bom dia, meninos. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos seguir os nossos estudos sobre língua portuguesa. Agora vamos trabalhar com o gênero biografia. Tá? O nome biografia, ele vem de dois outros nomes, que é o nome bio e grafos, tá? Bio e grafos. Vamos lá. Bio, que é igual a vida, ou seja, é um termo grego que significa vida, e grafos, e grafia, certo? E grafos, que em português é grafos com F, né? Então, grafos quer dizer escrita ou estudo, né? Vamos apagar aqui, é estudo. Então, grafos quer dizer estudo, tá? Grafos. Então, biografia quer dizer estudo da vida de alguém, tá? Então, biografia quer dizer estudo da vida, tá certo? Muito bem. Esse estudo da vida, ele trabalha, trabalhado com a questão de um gênero textual. O que é um gênero de texto? É um tipo de texto, é uma especificidade de um texto. É um texto que tem uma certa função, né? E que é diferente de outros textos. Então, um texto é diferente de outro exatamente porque ele tem características próprias, tá? Daquele tipo de texto, não é? Em que ele vai ter uma função específica, característica. Portanto, nós temos um gênero de texto, não é? Quando esse texto tem características próprias daquele tipo de texto, tá bom? Então, a biografia não é diferente. É um texto em que tem uma função específica. E qual é a função do texto biografia? A gente já viu que biografia é o estudo da vida, certo? É o estudo, é a escrita, não é? Da vida de alguém. Então, todo texto que narra a vida de alguém ou que conta especificidades da vida de alguém é chamado de biografia, não é? Por quê? Porque ele narra, ele conta os fatos cronológicos, ou seja, sequenciais no tempo, quando nasceu, quando era adolescente, quando era adulto, quando a velhice e a morte. Então, essa sequência cronológica nos dá uma biografia, quando a gente conta esses fatos cronologicamente, tá bom? Muito bem, aqui a gente tem um texto que a sua primeira característica é ser um texto narrativo. O que é um texto narrativo? Bom, a narrativa é todo aquele texto em que você tem elementos específicos de uma narrativa que são o tempo, o espaço, os personagens e o enredo. Narrativa é o contar alguma coisa, é o contar um fato, é o contar um acontecimento. Quando você conta alguma coisa, automaticamente você vai se deparar com um tempo, porque todo fato acontece em um determinado tempo, né? Vai se deparar com um espaço, porque todo tempo ocorre, todo o fato ocorre em um dado tempo e ocorre em um dado local também, não é? Então, esse local a gente vai chamar de espaço. Existem as personagens, as pessoas que participam dessa história, e existe a própria história, que é o enredo. Então, o enredo são os fatos narrados, os fatos contados cronologicamente ou não. No caso da biografia, os fatos são cronologicamente narrados, tá bom? Muito bem. E quais as
características desse gênero, ou seja, o que é que faz uma biografia ser diferente de outra biografia? Ou o que é que faz uma biografia ser diferente de uma narrativa qualquer, de um fato qualquer? O que vai fazer uma biografia ser diferente são exatamente as características desse tipo de texto, né? Então, toda biografia é uma narrativa, não é? Isso aí está claro, a gente já falou. 2. A biografia ela tem como ponto essencial, não é, ser uma narrativa em terceira pessoa. O que é que ele quer dizer isso? É que você vai contar algo que aconteceu com alguém, com um ele, com uma terceira pessoa, e não falar, não é, em outra pessoa, tá? Então, a narrativa ela é por característica narrada em terceira pessoa, ou seja, é sempre o narrador vai sempre ser um narrador fora, não é? Diferente da própria pessoa. A ordem dos fatos deve ser uma ordem cronológica, ou seja, o que é uma ordem cronológica? São todos aqueles fatos em que acontecem os fatos sequenciais, não é? Então, primeiro nasce, depois cresce, depois se reproduz, depois morre. Então, cada fato desse ocorrido em um dado tempo. Essa sequência de fatos nos dá uma ordem cronológica, tá? E o relato de fatos marcantes da vida de alguém. Se você vai trabalhar com uma biografia, você vai trabalhar com aqueles fatos mais importantes que aconteceram na vida da pessoa, né? O nosso livro está bem claro, que ele fala, aí na página 78, vai fazer uma análise da biografia de Joana d'Arc. Então ele vai expor quem foi Joana d'Arc, onde Joana d'Arc nasceu, quais os fatos mais importantes da vida de Joana d'Arc e como Joana d'Arc se tornou essa personalidade mundial, não é? Então todos esses fatos nos dá a biografia, tá bom? Então, biografia é isso, né? Biografia é o estudo da vida de alguém, é todo aquele texto que narra a vida de alguém. Existirão nesse texto os elementos da narrativa. Por quê? Porque uma das especificidades da biografia é ser um texto narrativo, não é? Então, é um texto que é narrativo, narrado em terceira pessoa, obedecem à ordem cronológica dos fatos e relata os fatos mais importantes da vida de alguém. Não que você não possa narrar fatos menos importantes, até pode. Agora deve-se dar ênfase sempre aos fatos mais marcantes nessa história da vida de alguém. Tá bom? Então esse é o texto biografia, esse é o gênero textual chamado biografia e a gente segue com outros estudos na próxima aula, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.